E aí, galera, tudo bem? Eu hoje estou aqui para falar da redação da UERJ. Vou ficar comentando aqui a proposta, as ideias e aquilo que você poderia ou não abordar nessa prova e até mesmo ouvir sugestões de vocês. Então vem comigo para essa aula tão especial. Galera, prova de redação da UERJ. Como a gente já veio discutindo, né? As aulas sobre vidas secas, quando eu fiz aquela sequência de aulas, a minha ideia é que eu sabia que ia cair algum capítulo, algum trecho do livro e que a partir daquele trecho você teria o tema de redação. E acabou aparecendo um desenho aqui, no caso, uma ilustração do Aldemir Martins, do sertanejo, carregando aqui sua trouxa, o cachorro, e que seria, no caso, a representação do Aldemir para Fabiano. E depois ele bota, em Vidas Secas de Graciliano Ramos, o personagem Fabiano se submete voluntariamente a outros. Veja bem, ele se submete voluntariamente a outros, como o patrão, soldado amarelo, com pensamentos e atitudes reveladoras de sua servidão voluntária. Fabiano vê a si mesmo como um bicho e não como um homem. A partir da leitura do romance, escreva uma redação dissertativa argumentativa com 20 a 30 linhas em que discuta a seguinte questão: o que leva pessoas em condições semelhantes a de Fabiano se considerarem inferiores às demais? Seu texto deve atender à norma culta da língua portuguesa, ou seja, evitar gírias, expressões coloquiais, conter um título. Muita gente ficou perguntando, tem que botar título? Está aqui a resposta. Eu falei, vejam no enunciado o que eles vão pedir que você coloque. Está aqui, ó, conter um título, além de ser inteiramente escrito com caneta, sem apresentar qualquer identificação. Então, quem gosta de botar florzinha, pica-pau, quem gosta de chegar e botar a flor de lótus, nada disso, tá? Bem, a questão toda, a discussão toda é o que leva pessoas em condições semelhantes a de Fabiano. Então, quais são as condições de Fabiano? Fabiano é um imigrante que não tem trabalho, que não tem casa, que não tem acesso aos direitos mínimos que são garantidos a um cidadão. Então, quantos Fabianos nós temos? Nós tivemos Severinos, nós tivemos aí outros personagens que são características pela marginalidade, justamente por serem marginais dentro da sociedade, eles estão à margem dos direitos civis. Esses personagens, pessoas como eles, se consideram inferiores a demais, porque ela, no caso, percebe que existem pessoas que vão ter casa, pessoas que vão ter emprego, pessoas que vão conseguem falar, conseguem se expressar, que demonstram conhecimento cultural, que demonstram uma capacidade de organizar, se expressar de uma forma muito boa. A pessoa pode não ter frequentado uma escola a vida toda, mas a pessoa ela tem a capacidade intelectual ou ela consegue ter o discernimento de conseguir ter uma boa expressão. Mas pessoas como o Fabiano são pessoas que lutam para sobreviver. São pessoas que serão aquele pau para toda obra. Pessoas que por serem, no caso, desprovidos dessa educação, dessa cultura, eles não têm a capacidade argumentativa, eles não conseguem se colocar de uma forma clara, eles não conseguem se impor, porque sempre haverá alguém que estará acima deles e que conhece os mecanismos da lei, conhece, no caso, todas as artimanhas da sociedade, e que vai, de certa forma, usar esses recursos para oprimir pessoas como Fabiano. Então, veja bem, pessoas como Fabiano não se dão conta que o cara que não paga salário, ele não é maneiro porque ele chega ali, num dia ele chegou e decidiu dar R$10, R$100, aí você fala, o patrão ele é grosso, ele é estúpido, mas o cara chegou e deu R$10 ali, fortaleceu. Veja bem, isso daí é uma questão de que a pessoa que não tem consciência de classe, a pessoa não sabe o que ela é, não sabe se impor. E por tudo isso, ela é facilmente dominada. E ela não percebe que, o cara, fulano é um patrão, ele é um pai,
ele está sempre ajudando a gente, está sempre ali. Aí fica aquela coisa, o cara não quer fazer distribuição ou melhorar as condições ou qualidade de vida do empregado. Ele prefere fazer uma atitude paternalista, aquela coisa de fazer uma atitude de pai, né? De, ó, não pode não, mas eu vou quebrar teu galho, não pode, ó, isso aí não pode, mas eu vou aqui te ajudar. E aí você cria uma falsa relação de que você não, porque fulano é tão bom, né? Fulano é bonzinho, e você não questiona, você não indaga, e aí você também não vai dizer que a educação não é para você. Há muitas pessoas, como o Fabiano, que acham que a escola não foi feita para elas. Elas acham que ela tem que trabalhar. Pô, meu pai foi pedreiro a vida toda, então você também é pedreiro. Meu pai cuidou do gado a vida inteira, então eu vou ter que cuidar também, porque é uma tradição da família. E aí vem aquele discurso de que se o cara é filho da empregada doméstica, ele tem que ser da empregada doméstica. Cada um tem que saber, tem que ter consciência do seu lugar. Veja bem, a sociedade, ela se organiza e ela faz com que pessoas como o Fabiano, elas se sintam constantemente marginalizadas de todo o processo social. Então, por isso, você tem a dificuldade da falta de segurança, da falta de representatividade. A pessoa não consegue ter o acesso a uma escola de qualidade, muitas vezes, não consegue ter um acesso a uma universidade. Quando ele pega o trabalho, resta o subemprego. Então, essa questão do conceito de subemprego está cada vez mais apurada, está muito próxima, acaba sendo ao trabalho escravo, questão que o próprio Fabiano coloca para o patrão dele. Quer dizer, ele coloca e ele percebe a injustiça do soldado amarelo que usa do seu abuso de autoridade para poder justamente explorar e tirar proveito de Fabiano. Então, eu acho que você tinha vários caminhos para você fazer aí. Perceber que essa é uma questão que pode ser vista pelo lado histórico. Historicamente, você tem uma sociedade que se fecha numa elite, que se fecha num contexto social e não permite a mobilidade ou a presença de pessoas estranhas. A própria discussão do preconceito de tratar o nordestino, o negro, de forma jocosa, de forma ofensiva, e até mesmo de colocar de uma forma menor essas pessoas dentro de um contexto de que legitime, de repente, alcançar uma presidência da República, de repente, um cargo mais vamos dizer assim, representativo social. Então, a gente tem essa questão de perceber que essa servidão voluntária, ela é uma servidão voluntária porque ela tem a ver com uma manipulação histórica, com uma manipulação que se dá dentro do contexto social e que você poderia abordar isso. Você poderia justamente aí o cara quer logo ficar citando, pensador. Eu não sei se cabe essa questão aí, como que você faria isso. Mas eu acho que o tema ficou bem propício porque a gente está vivendo um momento de perda de direitos trabalhistas, perda de direitos de aposentadoria, perda de direitos, e muita gente defende isso, diz que não está certo, porque o bolo tem que crescer. Para o bolo crescer, eu tenho que chegar e concordar com isso. Eu tenho que concordar que carteira assinada é uma coisa que pode atrapalhar. Ou eu tenho que concordar que eu não quero direito, eu quero trabalho. E aí a pessoa trabalha 10, 15 horas por dia para poder ter o trabalho. Mas ela não pensa que ela fica doente, que a família dela fica doente, que ela pode sofrer um acidente, que pode acontecer qualquer coisa. E se ela não tem direito, ela está abandonada. Porque se o poder público desobriga-se de atender você e o seu patrão não tem direito algum ou não tem obrigação nenhuma de cuidar de você, você, no caso, se torna um pária, você se torna alguém a ser excluído, porque você é uma peça com defeito e que não pode fazer parte do sistema. Então, essa servidão voluntária que leva essas pessoas aí, eu acho que a questão da educação, cultura é o caminho. E, é claro, alienação. Hoje você tem uma informação, você tem um smartphone, por exemplo, mas nunca tivemos pessoas tão manipuladas como hoje. A indústria de fake news é uma indústria que faz com que você se sinta assolado de informações e você, de repente, não tem tempo de refletir sobre até onde aquilo que você está lendo faz algum sentido. Então, é tanta coisa que você recebe
Então, assim, essa ignorância, essa servidão voluntária faz com que fabianos se multipliquem. E é um projeto isso. É um projeto que garante a alguns o poder e a outros a servidão. Então é bem interessante essa proposta. Eu acho que daria para você comentar bastante. Quem leu o texto percebeu que o Fabiano, ele é o cara que ressente essa falta da linguagem. Ele admira Tomás da Bolandeira porque ele sabe se expressar, ele sabe se comunicar, sabe expressar as ideias. Já ele não tem capacidade nenhuma. Daí ser bicho. Ser bicho porque ele não tem a capacidade da palavra, da ideia, ele não consegue se articular, não consegue se expressar. Então ele acaba se tornando um bruto, um bicho. Então foi um tema da redação bem interessante. Espero que você tenha gostado, eu gostei, porque ficou bem aberto e você teria aí uma série de recursos que você poderia trabalhar, seja fazendo oposição de ideias, sendo as causas históricas e as consequências históricas disso. Você poderia fazer por contraste, ou seja, você tinha vários caminhos aí que você poderia pegar. Beleza? Então, até a próxima. O Projeto ERJ aí vai continuar, porque eu vou falar ainda sobre os livros do ano que vem. Não perca, é um vídeo que eu vou falar sobre quais livros podem ser adotados para o vestibular de 2021. Então, continua no canal, acompanha a gente e bons estudos!